Seja bem-vindo à segunda fase da nossa auditoria técnica. No vídeo passado a gente montou a base, os sócios e o estatuto. Mas hoje a gente vai resolver o maior mistério das consultorias. Por que tem um monte de gente com mapa lindo, cheio de planetas exaltados, e a vida simplesmente não decola? Por que a execução trava? O erro é achar que o mapa é um quadro na parede. E se a sua diretoria executiva está batendo cabeça, o lucro não vem. Hoje a gente vai separar quem provém a infraestrutura, o Oicodespotes, de quem manda na operação, o Curios. Se o dono do terreno não fala com o CEO, sua vida é um prédio de luxo sem energia elétrica e sem internet. Falando de astrologia. Olá para você que veio entender a diretoria executiva da sua empresa astral, o seu mapa astral. Eu sou o Cássio Farias, o criador aqui do canal Falando de Astrologia, e hoje a gente vai dar mais um passo para entender essa empresa astral, que é o seu mapa astral. Nessa série a gente está fazendo uma analogia do mapa com uma empresa, para que a gente possa entender melhor os cargos dos planetas, como que funciona a hierarquia dentro do seu mapa. Porque só ficar ali em planeta, no signo, na casa, não ajuda muita coisa. Não mostra a realidade do mapa. Então a ideia dessa série é que você compreenda como as coisas verdadeiramente funcionam dentro do seu mapa. Mas antes da gente destrinchar esse assunto, eu vou pedir para você deixar aquele like aí no vídeo, que quem deixa o like mora aqui no meu coração, você sabe disso, né? E se não tiver inscrito, já se inscreve para você não perder os próximos vídeos. Vem muita coisa ainda aqui nessa série pra gente entender melhor o mapa e você não vai querer perder. Mas sem mais delongas, vamos agora entender o turno de trabalho. Aceita ou hairesis, como se falava em grego. Hairesis, gente, é o termo grego para seita ou facção. Quando a gente diz que um planeta está seguindo a hairesis, significa que ele está dentro da seita, ou seja, ele está jogando no time dele, no turno em que ele se sente confortável. Então, no nosso organograma, Hairesis define quem é do time do dia e quem é do time da noite. Se o planeta está fora da sua Hairesis, ele é um funcionário trabalhando no turno errado. Ele está exausto, está mal-humorado e está pronto para cometer erros de gestão. Para vocês terem uma ideia, Hairesis é a palavra grega que deu origem à palavra que a gente tem no português hoje, que é heresia. Heresia é escolha contrária. Mas aqui no caso da hairesis da astrologia, ela só define mesmo a questão de você estar na seita do mapa, entendeu? Entendido que é hairesis, antes da gente começar a definir aqui quem são os diretores da empresa, a gente precisa entender a cultura organizacional dessa empresa. A gente tem que saber qual é o horário de funcionamento. Ela funciona no turno do dia ou no turno da noite. Isso é a seita, isso é a hairesis. Não é só aonde o sol está no mapa, isso é o clima organizacional da empresa. Então, olha só, se o mapa for diurno, onde o sol está acima do horizonte, o clima é de clareza, é de objetividade, é de hierarquia solar. Nesse caso, gente, o Júpiter e o Saturno, eles estão bem à vontade, porque eles são da seita diurna. Eles são diretores profissionais. Os dois estão bem descansados, estão no turno deles, certinho, entendeu? Nesse caso aqui, do mapa diurno, o Saturno não é vilão, tá? Ele é um auditor rigoroso. E ele vai fazer por onde o prédio não cair, entendeu? Ele vai agir, na verdade, gente, quase como se ele fosse um benéfico, tá? O Saturno, quando tá na seita, quando ele tá na hairesis dele, ele age quase como se fosse um benéfico. Ele vai fazer por onde as coisas darem certo para você. Então pensa, é como você ter um cara armado, pronto para matar. Só que aí no caso, ele é o seu guarda-costas. Então, ele tá ali para te proteger e não para fazer mal para você, entendeu? Se ele tivesse fora da seita, ele tava ali para fazer mal para você. Então, sempre vai ter um maléfico que é o que age ao seu favor e um maléfico que vai agir contrário a você. Não importa qual seja o seu mapa, é sempre assim, entendeu? Tudo não terás, tá? A mesma coisa o benéfico. No caso do mapa diurno, Júpiter é o benéfico da seita. Ele vai dar as bênçãos dele para você. Ele vai agir muito ao seu favor. Então, é com ele que você pode contar. É com Júpiter que você vai poder contar, entendeu? Porque ele está na hairesis. Então sempre você vai ter um benéfico que está na hairesis, que esse é o benéfico ótimo ali, que vai te ajudar mesmo.
O benéfico que está fora da Haireses não dá para contar muito, porque ele vai estar sonolento, ele vai estar cansado, indisposto, então ele não vai conseguir te dar as bênçãos dele. Às vezes ele até te ajuda, entendeu? Mas assim, digamos que ele está bem distraído, não está tão preocupado com você, entendeu? Então, assim, é um benéfico que está ali agindo bem ao seu favor. E o outro benéfico está bem distraído, bem despreocupado, está bem cansado e você não pode ficar contando com ele, entendeu? E aí, para vocês entenderem se o mapa é diurno ou noturno, quando está próximo do horizonte, o Sol, fica um pouco mais complicado de vocês baterem o olho e já saber, né? Quem nasce perto do dia amanhecer ou perto do dia escurecer, geralmente tem um pouco de dificuldade. Vocês precisam se atentar à linha ascendente e descendente, que é o chão. Vocês têm que entender que o grau que está o ascendente é exatamente o mesmo grau que está o descendente. Ali é o chão, gente, é o chão, entendeu? Se o Sol está acima do chão, é de dia, porque ou ele acabou de nascer, ou ele ainda não se pôs, porque ele está acima do chão. Se ele estiver abaixo do chão, ou ele ainda vai nascer, ou ele já se pôs. Então é noite, é mapa noturno, entendeu? Então vocês têm que se atentar ao grau ascendente e descendente e ao grau do Sol, para entender se é dia ou noite, tá? E no caso de ser um mapa noturno, onde o Sol está abaixo do horizonte, o clima já é de estratégia, intuição e fluidez lunar. Nesse caso aqui, Vênus e Marte é que estão na Haireses. Eles são chefes de equipe. O Marte, à noite, não é um guerreiro descontrolado, raivoso. Ele é como um cirurgião, é o cara que tem um bisturi na mão e corta com precisão para te ajudar. Se você coloca um Marte para mandar de dia, como é o meu caso, ele trabalha com ódio, com sangue nos olhos, entendeu? Porque ele está fora da Haireses, porque ele está numa posição onde intensifica a ira dele, intensifica a quentura e a secura do Marte, entendeu? Por isso ele é da seita da noite. Então, quando o Marte está num mapa diurno, que nem no meu caso, eu tenho um Marte lá na casa 10, embaixo do Sol, olha só. Então, ele tem um destaque, mas ele tá com sangue nos olhos, entendeu? É que vocês não me acompanham no TikTok. Se vocês me acompanhassem lá, vocês iam entender. Quando não tem muita paciência, não, entendeu? Mas é isso. Então a gente tem que entender aqui o conceito de condicionamento. O humor dos planetas, gente, depende de eles estarem ou não na seita. Um funcionário que está fora da seita, que está fora da Haireses, ele odeia o horário de trabalho dele. Ele vai produzir? Vai. Mas ele vai reclamar de tudo e ele pode sabotar o resultado final. Então, gente, agora vamos entender quem é o dono do terreno da empresa. Esse daí vai ser o oikodespotes do predominador. Mas primeiro, o que é oikodespotes? Oikodespotes, no grego, é a junção de dois termos. Oikos significa casa, moradia, ambiente doméstico ou patrimônio familiar. Oikos é a raiz da palavra que em português virou economia. Então seria oikonomia. Já despotes significa mestre, senhor, governante ou proprietário absoluto. É de onde vem a nossa palavra déspota. Então a tradução literal seria mestre da casa ou o senhor do patrimônio. Oikodespotes não é só um gerente, ele é o dono do imóvel, o provedor de recursos. Cada signo vai ter o seu oikodespotes, logo cada casa vai ter o seu oikodespotes, porque o signo é igual a casa. Os signos são as casas, entende? Mas no caso, o dono do terreno é o oikodespotes do predominador. Então, como a gente viu no vídeo passado, se você nasceu de dia, provavelmente o seu predominador é o Sol. Se você nasceu à noite, provavelmente o seu predominador é a Lua. Em alguns casos pode ser o regente do ascendente. No próximo vídeo, o predominador vai ter um papel central, e aí eu vou explicar como que a gente define quem é o predominador, tá? Mas para esse vídeo aqui você precisa saber que o oikodespotes do predominador é o dono do terreno da sua empresa. Ou seja, o regente do signo onde o predominador está. Esse oikodespotes aqui, o oikodespotes do predominador, é como se fosse aquele cara que assina o contrato de aluguel da sua alma. O predominador que a gente viu no vídeo passado é o sócio soberano. É aquele sócio que detém a marca do negócio.
Ele pode até não ser o que manda mais, mas é ele que tem a cara do negócio, entendeu? É como se fosse o garoto propaganda da sua empresa. Então, gente, o Oikodespotes dele é quem provê o chão da empresa, quem provê o chão para ele pisar. Por exemplo, se o seu sócio soberano, o predominador, é um Sol que está em Libra, o dono do seu terreno é Vênus. Se Vênus estiver bem posicionada, que já não vai estar tanto assim, porque, né, se o Sol é o predominador, a Vênus é ex-haireses, ou seja, fora da seita. Mas enfim, se esse Oikodespotes do Sol está numa posição privilegiada, está numa posição onde ele tem força, onde está bem colocado, o predominador, nesse caso o Sol, tem uma sala toda de mármore, com tecnologia de ponta, tá? Tudo muito bem ali para ele, entendeu? Agora, se essa Vênus Oikodespotes do predominador tá em queda, ou pior ainda, se ela tá em aversão ao Sol, esse sócio soberano tá na pior. Ele tem o título, mas ele não tem nenhuma mesa para sentar, para assinar os papéis, entendeu? Aí fica difícil. Tá, mas o que é aversão? Aversão é um conceito fundamental para a gente entender o mapa. Aversão é uma falha na comunicação da empresa. A gente tem que pensar que os signos adjacentes, ou seja, o signo anterior, que é o 12º signo a partir do signo que você está analisando, e o segundo signo a partir do signo que você está analisando, são signos adjacentes, são signos vizinhos. Não há comunicação. Então, se você está na sala Áries, a sala Peixes e a sala Touro, não tem comunicação com a sala Áries. Entende? Você tem comunicação com as outras salas, mas a sala Peixes e a sala Áries você não tem comunicação. A sala de frente é a sala Libra. Ok, ali você tem comunicação. Mas as duas salas ao lado, a sala Escorpião e a sala Virgem, também não tem comunicação com a sala Áries. Então, elas também estão em aversão. Isso é aversão. Sempre os signos adjacentes e os signos adjacentes do signo oposto estão em aversão. Tem que lembrar disso, tá? Vou fazer de novo, agora com outro signo de partida. Então vamos colocar Gêmeos. Então a sala Gêmeos está em aversão à sala Touro e à sala Câncer. Essas duas salas não têm comunicação com a sala Gêmeos. A mesma coisa, a sala Escorpião e a sala Capricórnio, que são adjacentes de Sagitário, que é oposto a Gêmeos, também estão em aversão a Gêmeos, entendeu? Então sempre os signos adjacentes e os signos adjacentes ao signo oposto estão em aversão ao signo que você está analisando, tá? Esse conceito é fundamental, porque se está em aversão, não há comunicação. Ele pode ter todo o privilégio, pode ter uma sala muito bem equipada, pode ter toda a infraestrutura, mas ele não tem comunicação com essa sala aqui. Então, nada feito. Ele não vai fazer nada por aquela sala, que ele não tem comunicação, entendeu? Então, no caso, se o dono do terreno, que é o Oikodespotes do predominador, não enxerga esse predominador por estarem em aversão, essa empresa vive em crise, gente. É aquele prédio que o teto tá caindo, a porta tá rangendo, tá faltando luz ali, tá dando um curto em outro lugar, entendeu? Tá cheio de problema, infiltração, N coisas. Então, sem o suporte do Oikodespotes, a iminência do nativo não se sustenta ao longo do tempo. Então, gente, aquela casa, aquela área da sua vida que a coisa não tá fluindo, não tá dando certo, olha o regente daquela casa, que é o Oikodespotes daquela casa. Vê onde ele tá. Provavelmente ele não tá olhando para aquela casa. Provavelmente ele tá em uma sala que é ou adjacente ou é adjacente da sala oposta. Então ele não enxerga aquela área da sua vida, entendeu? E é por isso que a coisa não funciona. Agora a gente vai ver o processo seletivo do CEO da empresa, ou seja, o Curios. Então, gente, no grego, Curios significa senhor, amo ou soberano. No nosso caso aqui, na nossa analogia, ele é o CEO da empresa. Ele é o senhor da natividade. Esse é o planeta que pega a missão da empresa lá que o sócio majoritário escreveu, faz a coisa acontecer no mundo real. Pelo menos tenta, né? Entendeu? É ele que manda ali no pedaço, entendeu? Tá, mas pra gente entender quem é o Curios, a gente tem que ver quais são os critérios de contratação do CEO da empresa.
Então não é por sorte, tá? A gente analisa o currículo dos 7 planetas. Quem tiver mais dignidades essenciais, ou seja, domicílio, que é o dono do signo, ou seja, ele está no lugar onde ele é o próprio oikodespotes daquele lugar. Ou exaltação, é o signo onde ele é recebido como um rei. Ou se ele tiver triplicidade. Triplicidade é onde o planeta tem condições de dar apoio aos seus aliados. Então, quando o planeta está em um signo que é do elemento ao qual ele tem triplicidade, ele tem condições de dar apoio aos seus aliados ali. Vou deixar aqui nos cards o vídeo onde eu explico sobre os senhores das triplicidades, para vocês entenderem isso, e também o vídeo seguinte, onde eu falei sobre a casa 1, sobre o ascendente, e no final do vídeo eu explico sobre a tabela de dignidades de Doroteus de Sidon, onde ele estabelece quem são os regentes das triplicidades dos 4 elementos. Já adianto que não está ligado à regência dos signos, tá? Não é essa triplicidade errada que a astrologia moderna fala por aí, não. De achar que o regente do signo daquele elemento é regente da triplicidade. Não, isso daí é um empréstimo que eles estão fazendo da astrologia védica. A astrologia védica, gente, é outra astrologia com outros paradigmas, com outra lógica, outra estrutura. Você não pode, sob hipótese alguma, pegar coisa da astrologia védica e aplicar na astrologia tropical. A mesma coisa, você não pode, sob hipótese alguma, pegar coisa da astrologia tropical e aplicar na astrologia védica, porque são regras diferentes e as coisas funcionam de maneira diferente, entendeu? Só que a astrologia moderna, ela é tão balaio de gato, é tão casa da mãe Joana, que eles pegam coisa de outras astrologias que têm sistemas totalmente diferentes e tentam encaixar. Por isso que as coisas não batem, entendeu? Então não é essa triplicidade que a astrologia moderna fala que tá errada. Isso aí é da Védica, tá? O que eles falam é da Védica. Isso que eu não me conformo, gente, que esse povo da moderna faz astrologia tropical pegando coisa da Védica. Não dá, entendeu? A triplicidade da astrologia tropical é a que Doroteus de Sidon descreveu, tá? Então, tá aí nos cards para vocês verem lá a tabela das triplicidades da astrologia tropical, tá bom? Que se você for querer usar o da Védica, você vai ter que mudar todos os signos dos seus planetas, vai ter que mudar tudo de lugar. Vai mudar seu ascendente, vai mudar tudo, entendeu? Então, se você quer continuar na tropical, use o que é da tropical, senão não vai funcionar. Mas voltando, o Curios precisa ter uma dessas 3 dignidades, tá? Sob os pontos vitais do mapa. Mas não basta ser competente, ele tem que ter um ramal na recepção. Ou seja, ele precisa estar em uma casa onde ele tem acesso à recepção. Aonde a recepção, gente? A recepção é o ascendente. A recepção da empresa é o ascendente. Pensa que as casas que são vistas a partir do ascendente, que são quase todas, menos a 2, a 12, a 8 e a 6, elas vão ter um ramal direto para o ascendente. Elas conseguem ter conexão com o ascendente, tá? Então lá na sua mesa você consegue ligar para a recepção, entendeu? Se o planeta estiver na casa 2 ou na casa 12, ele está em casas adjacentes, ou seja, ele está em salas adjacentes à recepção. E lembra que eu falei? Nas salas adjacentes está em aversão. Ele não consegue ter comunicação com a recepção. Se ele tiver em uma das casas adjacentes à casa oposta, é a mesma coisa. Ele também não vai ter esse contato com a recepção. Porque lembra que eu falei? Se ele está na casa adjacente à casa oposta, ou seja, se ele estiver na casa 6, que é adjacente a 7, ou na 8, que é adjacente a 7, ele também não vai ter essa comunicação com a recepção. Então, não pode ser o Curios. Ele pode ter o melhor currículo do mapa. Ele não pode ser o Curios. A gente vai para o próximo, entendeu? Então você primeiro pega o currículo de todos os planetas, analisa todas as dignidades e vai colocando na ordem do que tem mais dignidade para o que tem menos dignidade. E aí, se eles estiverem em casas 12, 2, 6, 8, pode riscar fora, pode tirar o currículo, que esse daí não vai servir. Vamos pro próximo, entendeu? E é isso que separa os amadores dos profissionais na astrologia, tá, gente? Porque se você não tiver em mente o conceito de aversão, você vai analisar muita coisa errada no mapa. E você vai deixar de entender muitas coisas do mapa.
Você não entende por que uma coisa que parecia que estava tão bem não está funcionando. Por quê? Porque está em aversão. É uma coisa assim que, depois que você pega o fio da meada, fica óbvio. Mas antes de você entender isso, você fica batendo cabeça, você não sabe por que não está funcionando, entendeu? Então, no final das contas, o Curious é o planeta que combina a maior força técnica com a melhor linha de comunicação com a recepção do prédio, que é o ascendente. Às vezes o conselho de sócios acaba contratando o Curious que dá. Aí eles pegam o menos pior, entendeu? Porque tem vezes que os planetas mais fortes estão todos incomunicáveis. Daí, para a gente entender melhor, eu vou dar o meu exemplo. Como a gente pode ver aqui, o meu predominador é o Sol. Eu tenho um mapa diurno. O meu predominador Sol está em Libra. Quem é o oicodespotes do predominador? É Vênus. Vênus está em Sagitário, na casa 12. Ela já não tem dignidade ali, né? E ainda está na casa 12, ou seja, ela não tem comunicação com a recepção. Então, ela não tem como ser Curious, porque ela não tem nem dignidade nem comunicação, entendeu? Ela até tem comunicação com o meu Sol, mas assim, o que ela pode estar fazendo, né? Porque, além de tudo, ela está ex-hairesis, ou seja, ela está fora da seita. Então, ela, além de estar sendo massacrada lá nos fundos da empresa, tá num lugar totalmente desconfortável, ela ainda tá cansada, porque ela tá trabalhando no turno que é contrário à natureza dela. Ela é um planeta noturno, ela passa a noite acordada e tem que trabalhar de dia, olha só. Então, ela tá sem trabalhar, tá cansada, então não dá para contar com ela. Aí, beleza. A Ecodespotes aqui do predominador, que no caso é o dono do terreno, para mim, tadinho do meu terreno, tá cheio de mato crescendo ali, o piso da empresa tá todo rachando, tá complicado, viu? Mas beleza, aí que acontece? A Oicodespotes de Libra não dá. A gente vai para quem? Para quem tem exaltação em Libra. Quem se exalta em Libra? Saturno. Aí no meu caso, o Saturno tá onde? Tá na recepção da empresa, então ele tem contato com a recepção, porque ele tá na própria recepção. O meu Saturno está em Capricórnio. Capricórnio é meu ascendente. E se ele está em Capricórnio, ele está no próprio domicílio. Então, ele está com bastante força. E, além disso, o Saturno é um planeta diurno. O meu mapa é diurno. Ou seja, o Saturno está na Hairesis, ele está na seita. E lembra que eu falei, apesar de ele ser um maléfico, como ele está na seita, ele é um maléfico que age quase como se fosse um benéfico. Então, é um maléfico que está ao meu favor, ele está ali para me proteger, para me ajudar, entendeu? Então, ele está tranquilo ali com relação ao horário de trabalho, porque ele está trabalhando no horário dele mesmo. Ele está sóbrio e muito bem estruturado, tá? Ele está com toda a força para fazer o que ele tem que fazer, para agir. Então, no meu caso, ele não tá ali para fazer o mal, ele tá para me ajudar, entendeu? E é por isso que ele foi eleito o Curious no meu mapa, por causa do Saturno ser o que tem mais força onde o Sol está, e ele está no próprio ascendente, ou seja, ele tá ali na recepção, então ele acaba sendo o Curious do meu mapa. Então, esse Saturno do meu mapa é o cara que entra lá na empresa e sai gritando: cadê o fundamento? Cadê a técnica? Cadê o rigor? Entendeu? Por isso, gente, que eu trabalho com astrologia clássica. Eu trabalho com o que tem fundamento, o que tem respaldo, com o que tá aqui, ó, na antologia de Vétios Valens, dentre outros, né? Se a Vênus fosse a Curious do meu mapa, eu tava aqui falando de fadas e gnomos. Eu tava aqui, gente, falando de astrologia moderna, e que Áries é natural da casa 1, e que eu sinto que isso aqui funciona e isso não funciona, e que a Lilith e o Quiron, entendeu? Mas não, o Curious do meu mapa é o Saturno, então é coisa séria, tá, gente? É o que tem fundamento que a gente trabalha aqui, entendeu? É rigor técnico que chama. Beleza, mas por que certas empresas travam? Porque assim, vamos fazer auditoria agora então. Vamos fazer auditoria aí do seu mapa. Quem é o CEO? Ele é competente mesmo ou é quem sobrou? Então tem que ver isso. E também às vezes tem conflito de gestão. Às vezes a vida trava porque o CEO, o Curious, quer ir para um lado, mas o dono do terreno, o Oicodespotes, não proporcionou um terreno adequado para aquilo que se quer construir, entendeu?
Às vezes, o CEO é um mártir que tenta resolver tudo no grito e na porrada numa empresa que deveria ser diplomática e venusiana. O sucesso não vem de ter planetas bons, vem de você ter uma diretoria que fala a mesma língua e que respeita o turno de trabalho dos funcionários. Hoje a gente entendeu que o mapa precisa de uma infraestrutura de comando operacional. Se o dono do terreno, o Ecodespotes do Predominador, e o CEO, o Curious, não trabalham juntos, a empresa quebra antes de abrir. Mas a diretoria não sobrevive sozinha, gente. No próximo episódio a gente vai ver a segurança VIP. A gente vai conhecer os lanceiros, ou seja, os guarda-costas da sua reputação. E o mais importante, a gente vai falar da vitalidade da firma. Porque se o prédio estiver caindo e o dono ficar doente, não tem CEO que salve o lucro. E aí, tá pronto para saber quem é que protege as costas do seu rei? Conta aqui para mim nos comentários. E quero saber quem é o CEO da sua empresa. Me conta aqui qual é o planeta que é o CEO da sua empresa, ou pelo menos quem você acha que é, né? Se você não conseguiu fazer o cálculo aí de cabeça. Bom, aqui tem alguns vídeos para você continuar os seus estudos astrológicos. E também tá aqui a playlist para você poder acompanhar a série completa. E se já faz mais de uma semana que esse vídeo foi postado, já tá aqui também o próximo vídeo da série. Antes de sair, confere se você deixou aquele like para você morar aqui no meu coração, confere se está inscrito, e eu te vejo nesse próximo vídeo que você escolher ver. Até lá!